Para mim é motivo de honra e de alegria poder retornar mais uma vez a esse trabalho e ser boca de Deus na terra para este povo. Confesso que tenho passado dias difíceis. Ontem ainda pensei em cancelar a live porque também estive muito mal. Me deu uma dor muito forte de enxaqueca, ânsia de vômito. Eu andei perto de desmaiar dentro dessa casa ontem. Mas a maior luta que eu tenho enfrentado tem sido espiritual do que mesmo a enfermidade física. Quem é espiritual entende, irmãos, que o inimigo tenta paralisar o povo de Deus de todas as maneiras. Irmãs, até 3:30 da madrugada eu estava acordada. E eu me perguntava ao Senhor, Senhor, eu vou ministrar amanhã 10 horas da manhã e eu preciso estar bem. A dor de cabeça cessou, mas o sono não chegou. Pai, fala comigo e se manifesta e diz o que está acontecendo. Irmã, simplesmente meus olhos secaram. O sono do meu esposo também foi tirado. Irmãs, e quando eu disse, tenta, vira para o lado que eu vou botar o pano do lado no rosto, eu preciso dormir. Jesus, me dá sono. Irmã, só foi a conta de eu me virar. Eu não dormi, não. Mas foi para Deus se manifestar. E quando eu pensei em cancelar a live, o Senhor disse, eu vou te mostrar a situação que está a terra. Irmãos, foi algo terrível. A mensagem que eu vou ministrar hoje, irmãos, é uma mensagem que foi o fim de toda a humanidade. E se salvou apenas uma família, 8 pessoas. Mas a visão que o Senhor me deu na madrugada, entre 3:30 da madrugada, eu via isso a olho nu, que minhas carnes tremiam. E eu dizia, Senhor, então me dá condições de ministrar. O Senhor me mostrava, irmã, fogo sobre a terra. Mas era fogo consumindo pessoas em vida. E o que tem consumido pessoas em vida aprisionadas é o pecado. É a corrupção. É a idolatria. É a falta de amor. É a mentira. E eu vi a missionária Elizabeth, fogo sobre a terra consumindo as pessoas vivas. E as pessoas dentro das labaredas de fogo gritando. E o que essas pessoas gritavam, irmãs, era pedindo socorro. E quando eu vi isso, irmãs, pessoas sendo queimadas vivas e clamando por socorro, eu vi, irmãs, muitas pessoas vestidas de bombeiro arrebatando essas pessoas do fogo, muita marca por muitos lugares, muita gente ferida, pastor Joel. Pessoas eram arrebatadas do fogo, faltando pedaços do corpo, colocados sobre maca. E eu disse, meu Deus, o que é isso? E o Senhor disse, é isso que está acontecendo com a humanidade. Mas muitos estão desapercebidos e não conseguem ver no mundo espiritual o que está acontecendo com vida sendo consumida, ainda com vida por causa do pecado. E a voz do Espírito Santo gritou dentro deste quarto de madrugada. E a voz foi essa: arrebatai-vos do fogo. Arrebatai-vos do fogo. E essa mensagem, irmãos, está no livro de Judas. Judas, que é irmão de Jesus, está no livro de Judas. Arrebatai-vos do fogo. Tirai as vestes deles que estão contaminadas. Deus estava dizendo assim, olhai com amor e com misericórdia, porque é um povo ainda que clama por ajuda, porque o fim de todas as coisas é chegar na carta de Judas, irmãos. Se a gente for ler só falando do fim dos tempos, dos falsos profetas, de pessoas que se dizem ser cristão e não são, e têm se levantado com mentiras e engano para levar o povo ao abismo, ainda com vida. Eu disse, Deus, o Senhor disse, filha, não para. Você vai ministrar. Eu disse, Deus, eu vou ministrar essa palavra. O Senhor disse, você vai continuar ministrando sobre Noé. Porque é uma ordem dada de cima que ainda aquieta o que está embaixo. E para aquietar as águas turbulentas do dilúvio, veio uma ordem de Deus e fez passar um vento sobre a terra. E esse vento aquietou as águas. Esse vento fechou a fonte dos abismos que as águas jorravam. Essa ordem que foi dada de Deus fechou as janelas do céu para que a chuva cessasse. Porque Deus se lembrou de uma família que Ele mandou entrar dentro da arca. E nessa manhã a mensagem que o Senhor me deu
Está no livro de Gênesis, no seu capítulo 8. Nós vamos falar hoje de uma família, o qual Deus deu um projeto para construir em terra seca. Um projeto que ninguém acreditava. Porque, irmãos, não é fácil Deus te entregar um projeto e você ter que construir um projeto onde ninguém acredita. Mas você acredita. Mas sua casa acredita. Porque Deus acreditou em você. Deus acreditou em mim e entregou esse projeto em nossas mãos. A Bíblia vai nos dizer assim, capítulo 8 de Gênesis. E lembrou-se Deus de Noé, e de todo animal e de toda res, que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra. Escute. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram as águas. Nem todo vento vem para destruir, não. Nem todo vento vem para matar, não. Tem vento de Deus, irmão, chegando sobre a tua casa. Eu já iniciei essa live profetizando. Há um vento de Deus vindo, dado uma ordem, vindo em direção à sua casa. E esse vento vai aquietar as águas que veio para submergir, a tempestade que veio para afogar. O vento que Deus fez passar aquietou as águas. Secaram-se também as fontes dos abismos e as janelas do céu. E a chuva dos céus se deteve, parou. E as águas tornaram de sobre a terra continuamente. Ao cabo de 150 dias minguaram as águas. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes Ararat. E foram as águas indo minguando até o 10º mês. Do 10º mês, do primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E soltou um corvo e saiu indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé e voltou a ele na arca, porque as águas estavam sobre a face da terra. E ele estendeu a sua mão e a tomou e a meteu consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis que arrancada uma folha de oliveira no seu bico. Vou repetir esse versículo. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis que arrancada uma folha de oliveira sobre o seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou a pomba fora, mas não retornou a ele. E aconteceu que no ano 601, do primeiro mês do dia, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no 2º mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Versículo 15 e 16. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu, a tua mulher, os teus filhos e as mulheres dos teus filhos contigo. Versículo 20, parte A. E edificou Noé um altar ao Senhor. Irmãos, uma palavra muito conhecida no meio cristão, a passagem de Gênesis de Noé é citada tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Que a Bíblia também vai dizer que assim como foi em Mateus nos dias de Noé, também será nos dias de hoje. Por quê? Porque o povo está se corrompendo, se perdendo, o povo já não busca mais a Deus e o povo está desapercebido. Construía Noé a arca. Noé não só construía, mas também pregava o reino de Deus.
pregavam o dilúvio e falavam, irmãos, sobre do mal que viria. Deus não faz nada, irmãos, na terra, sem antes avisar aos seus servos, os profetas, as coisas que hão de acontecer. Deus não deixa ninguém enganado. E nós vemos aqui que Deus escolhe um homem. A partir do capítulo 5 e versículo 32, vai dizer que Noé era da idade de 500 anos. Gerou Cã, Sem e Jafé. Segundo alguns comentaristas, quando se trata desse versículo, Noé, aos 480 anos, Noé já era pai, já tinha esses filhos. Mas em meio à terra corrompida, a terra, irmão, o gênero humano em geral, é a Bíblia que vai dizer, não sou eu. O gênero humano em geral tinha todo se corrompido. Já não havia mais temor, já não havia mais santidade, já não havia busca em Deus. Por quê? Quando o Senhor formou Adão e deu Eva a Adão, e o casal veio a pecar e foi expulso do Éden, esses tiveram 2 filhos. Tendo 2 filhos que a Bíblia vai citar o nome, enfatiza Caim e Abel, um lavrador e outro pastor. Porém, alguns historiadores dizem que Eva teve outros filhos antes mesmo de Caim e Abel. Por quê? Porque anos depois, Caim vai tomar mulher para se casar. E como foi que esses filhos vieram? A Bíblia não vai citar mais o nome desses filhos, mas cita o nome de 2, de Caim e de Abel. E pela inveja do coração de um, vem o primeiro assassinato da história, o primeiro homicídio. O irmão mata o outro porque Deus recebeu a oferta dele e não recebeu a de Caim. E o Senhor diz, porventura, se tu tivesse entregado de coração a tua oferta, eu não teria recebido? O sangue do teu irmão clama diante de mim sobre a terra. E este foge, irmãos. Mas Deus dá uma ordem e deixa um sinal em Caim. Ele disse, eu fugirei e andei fugindo, errando sobre a terra, para que não me matem. O Senhor disse, não, Caim. É como se o perdão de Deus foi tão grande, irmãos, que Deus olha para Caim, Caim, eu vou deixar um sinal sobre ti, um sinal sobre a tua testa, que todo que te vê, eu dou uma ordem que ninguém vai te tocar. Isso simboliza, irmãos, segundo os historiadores, um sinal do perdão de Deus pelo erro de Caim. Deus nos marca com perdão. Deus é um Deus que nos perdoa. Nós somos marcados pela graça, pela benevolência, pelo favor imerecido de Deus sobre as nossas vidas. Anos depois, Eva tem um filho chamado Sete, que desse veio a descendência, a geração de Davi, e é a descendência messiânica. Veio Sete teve um filho chamado Enos. A partir de Enos, o homem sentiu a sua necessidade de invocar o nome do Senhor, de buscar o Deus de Israel. Enos, ele nasce e começa a construir altares. E vai gerando filhos, e dessa descendência de Sete vem Lameque, que é o pai de Noé. Não falo de Lameque, da descendência de Caim, que foi o primeiro bígamo, o homem que tomou muitas mulheres para si, que foi aqui também o primeiro adultério. Falo de Lameque, da descendência de Sete. E nós vemos que quando o Senhor olha para a terra corrompida, a Bíblia vai dizer no seu capítulo 6 de Gênesis, versículo 8, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto. Em suas gerações, Noé andava com Deus. Nós vemos que na geração de Sete tinha um homem também que andava com Deus, que era Enoque. Esse homem andava em retidão e santidade, que Deus o tomou para si e o trasladara. Nunca mais foi encontrado. Noé também, a Bíblia vai enfatizar que esse homem era justo e reto em suas gerações. Por quê? Porque a geração de Noé toda tinha se corrompido. Mas eu digo que esse versículo ele é inverso. Não foi, porém, Noé que achou graça aos olhos do Senhor, mas foi a graça que encontrou Noé. Porque foi a graça de Deus que nos encontrou. Foi o favor imerecido de Deus que também nos encontrou.
Eu fico imaginando, pastor Joel, Deus olhar do céu e olhar para a terra e dizer assim: encontrei um homem. No meio a tanta corrupção em geral do gênero humano, tem pecado contra mim, ainda tem um homem que não tem se contaminado. Ainda tem uma casa, que teme a mim. Há uma casa que anda em retidão diante de mim. E esse homem tinha 3 filhos. E o Senhor vai fazer uma promessa para um homem aos 500 anos. O Senhor fala a Noé sobre o que viria, que o fim de toda carne chegaria, porque os homens se corromperam, estão cheios de violência. O Senhor disse: eu desfarei a terra e tudo que eu criei nela. Mas o Senhor, vendo esta família, Deus dá uma ordem a Noé, dizendo: faze para ti uma arca. O Senhor está dizendo para Noé: para tua salvação, faze, me obedece, Noé, porque o fim de toda carne é chegado. E quando o Senhor manda Noé construir esse projeto que é entregue nas mãos dele, em Gênesis 6 e 14, faze para ti, Noé, uma arca. O Senhor vai dizer o tipo de madeira que quer, missionária Elizabeth. O Senhor vai dizer as medidas do projeto. Porque assim, irmãos, quando Deus nos entrega algo, Ele também, irmãos, vai entregar toda a estratégia. Como deve o projeto ser feito. O Senhor aqui dá toda a estratégia, dá medidas, entrega o projeto nas mãos de Noé com medidas. Mas o Senhor dá uma ordem a Noé quando é para construir a arca. Diz a ele: faz os compartimentos, mas abetumarás por dentro e por fora, Noé. O que é que o Senhor estava dizendo para Noé? Tu vai construir, mas é necessário todas as brechas ser tampadas por dentro e por fora. Irmãos, quem sabe o que é betume? Betume é um tipo de pista. Eu do Nordeste, morei muito tempo na prefeitura na época de desabrigado, e eu conheci pista de perto, eu ainda adolescente. É algo que dura, é algo que cola, irmãos, que é para quando a água bater, ela esvaziar, ela não entra no solo. O Senhor estava dizendo: você vai construir. Eu te dei todas as medidas, te dei o projeto, a estratégia, mas as brechas é você, Noé, que vai tampar. Você vai tampar por dentro e por fora, Noé. Para quê? Para que o projeto não afunde. Tem muita gente querendo que o projeto flutue, cresça, ande, irmãos, mas não tampa as brechas. É necessário, se Deus te entregou algo, o Senhor está dizendo assim: tampe todas as brechas. É por dentro e é por fora. Você abetumarás, Noé. E quando Noé tampou todas essas brechas, construiu a arca, aí o Senhor disse a ele até da janela que tinha que fazer. O Senhor ia deixar Noé só com a janelinha. A janela que é para ele observar o que Deus ia fazer dos mais altos céus. Depois que o Senhor dá essa ordem a Noé, ele começa a construir. Irmãos, eu fico conjecturando. E eu fecho os olhos, eu digo: Senhor, que coisa linda. O Senhor entregar um projeto a um homem, em meio à humanidade corrompida. E para o homem construir no meio da crise, no meio da terra corrompida, irmãos, Deus faz. Em meio à corrupção, em meio à crise, Deus ainda faz. Mas quem olha vai dizer: no meio da crise, é louco, não tem condições. Como pode estar com um projeto desse no meio de uma crise tão grande dessa? Vai dar em nada. O Senhor diz: continua construindo em terra seca, porque quem manda ainda a chuva sobre a terra sou eu. O projeto vai andar, o projeto vai flutuar, só constrói, porque ainda quem manda no céu e na terra sou eu. Missionária Elizabeth, eu imagino a zombaria. A Bíblia, historiadores não vai dizer com propriedade quantos anos Noé passou construindo. Se sabe que uma ordem, que ele tinha 500 anos. A partir dali, Noé começou primeiro a pegar a madeira, a convocar a sua casa, os filhos envolvidos, a casa envolvida, e todo mundo começa a trabalhar. E quando começou a trabalhar, o Senhor disse a Noé, no capítulo 6, versículo 18:
mas contigo estabelecerei o meu pacto e entrarás na arca. Olha a promessa futura, porque o que você faz hoje vai determinar o teu futuro amanhã. O que você constrói hoje, mãe, isso desceu agora. O que você faz hoje vai determinar o teu futuro amanhã. O que você está construindo hoje, semeando hoje, vai determinar o teu futuro amanhã. Deus dá sua palavra futura na vida de Noé. Entrarás, está no verbo futuro. Entrarás tu, teus filhos, a tua mulher e a mulher dos teus filhos. Deus especificou quem ia fazer parte. Deus especificou quem era que ia estar dentro do projeto, pastor Joel. Porque tem muita gente, irmãos, que assim, na hora que nós estamos construindo o projeto em terra seca, que ninguém acredita, ninguém chega junto. Mas quando o projeto começa a dar certo, muita gente quer entrar nele. Aí o Senhor diz: ei, Noé, é contigo. É contigo, Noé, com tua casa. Tem muita gente querendo se envolver no projeto na hora que está vendo o negócio dar certo. Aí Deus vai dar ordem a Noé, não é para tua casa. É para tu, é para teus filhos, é para tua nora, é envolvida a tua casa. Dá para você entender nessa manhã que o que Deus te entregou, Deus está dizendo assim: não insista em colocar para dentro quem eu já deixei do lado de fora. Não insista em querer colocar dentro do projeto quem eu, irmão, já deixei do lado de fora e não permiti nem entrar. Ao Senhor dá uma ordem a Noé. Diz que vai estabelecer uma promessa futura. O que tu faz hoje, Noé, vai determinar o futuro da tua casa amanhã. Aí aqui, irmãos, o Senhor começa a dizer a ele quantos animais é para ser colocado, os tipos de animais que é para ser colocado, 7 tipos de animais, cada um 7, macho e fêmea dos puros, apenas 2 dos impuros, macho e fêmea, para colocar. Aí quando o Senhor vai especificando os animais, o Senhor diz a Noé: Noé, conforme toda espécie, eles virão a ti para ser conservados com vida. Irmãos, quando eu li isso daqui, no versículo 20 do capítulo 6, pastor Joel, Deus dá uma ordem para o homem construir um projeto em terra seca. Quando o projeto está construído, aí Deus diz assim: tu vai colocar todos os animais, mas vai precisar tu correr atrás de nenhum. Sou eu que vou enviar. Serão enviados a ti, Noé, para que sejam conservados com vida. A ordem de Deus para Noé estava dizendo assim: quando entrar dentro, só organiza. A ordem de Deus para nós é só organizar. Porque ele disse: eu mando e vocês organizam. Eu mando e vocês trabalham. Eu vou mandando e vocês executando. E não só isso, quando Deus dá a ordem dizendo que os animais virão a ele, o Senhor também diz a Noé: Noé, junta para ti de toda a comida que se come. Junta para ti e para eles. Eles quem? Não eram os filhos não, irmãos, que a casa já estava envolvida. Pastor Joel, era comida para todos os animais. Sabe por quê? Porque no caminho da promessa não pode ter ausência de trabalho. Enquanto Deus cumpre o que ele prometeu, Deus está dizendo assim: vai trabalhando. Tem muita gente querendo que a promessa se cumpra. Missionária Elizabeth, de braço cruzado, Deus está dizendo: não, de forma nenhuma, no caminho da promessa não pode ter ausência de trabalho. Enquanto vocês estão trabalhando, eu estou executando e eu estou fazendo. Deus só cumpre promessa, irmãos. Em toda a Bíblia, se você ver, Deus não cumpriu promessa em quem vive desocupado. Deus não coloca desocupado em propósito. Deus não chama desocupado para propósito. Deus sempre escolheu e chamou pessoas que estavam trabalhando. Que fosse no campo, que fosse no templo, mas Deus sempre chamou, porque Deus não conta com desocupado. Tem muito desocupado querendo fazer parte dos propósitos de Deus, mas não quer regaçar as mangas. Na hora que vê o negócio acontecer, diz: eu quero fazer parte. Deus diz: aqui não. Ai, de calamanarra. Aqui não. De calamanarra. E coloca comida para tu e para eles, Noé. Porque Deus, e foi muito, irmãos, porque se a gente vê o tempo determinado aqui de porta fechada, não foi brincadeira. Porque além de Deus fazer o projeto andar, Deus disse: agora eu fecho as portas. Meu Deus. Deus fez o homem construir um projeto em terra seca sem ninguém acreditar. Ao Senhor vai renovar o pacto com Noé. Quando Noé constrói, coloca todo animal para dentro. Aí Deus vai renovar a promessa de novo, pastor Joel. No capítulo 7, versículo 1. Depois disse Deus a Noé:
entra tu e toda a tua casa. Olha aqui, eu disse a vocês que Deus estabeleceu uma ordem a Noé. No versículo 18 do capítulo 6, dizendo: estabelecerei contigo, com a tua casa, com os teus filhos, com a tua mulher, estabelecerei uma aliança. Aí Deus está aqui dizendo, sabe por quê? Deus diz toda a tua casa, Deus enfatiza, porque a casa abraçou o projeto. Se a casa não abraçar o projeto, irmãos, uma coisa nós temos que entender. Nós não temos o poder de salvar os nossos filhos, mas nós temos, irmãos, sabe o que é? O poder de persuadir, de convencê-los, de instruí-los no caminho do Senhor. Noé, ele instruiu os seus filhos. E aqui é a prova disso, depois de todo o trabalho que a família fez. Deus olha novamente para Noé e diz: entra, tempo presente. Lembra da promessa lá atrás? Lembra do que eu disse? O que tu fazes tu hoje determinará o teu futuro amanhã? A família trabalhou para receber essa recompensa de Deus. Aí Deus olha para a família de Noé e diz: agora entra, mas tu não entra sozinho não. Vai entrar tu e toda a tua casa. Ei, caramai, te calamanahá. Deus disse: entra tu e toda a tua casa, porque hei te visto justo diante de mim nessa geração. Irmãos, Noé não mudou o caráter dele durante a trajetória. A família de Noé permaneceu fiel e adorando, fazendo a vontade do Senhor. Deus entregou o projeto, mas Deus também viu o caráter de Noé, até quando seria que ele ia continuar com aquele caráter. Noé era fiel. E Deus vai enfatizar que ele continuava sendo justo diante de uma geração corrompida. Não deixe que nada corrompa a mim e a você. Não deixe que os pratos, irmãos, os prazeres do mundo, os manjares, venham nos comprar ou nos corromper. E nós vemos que depois dessa ordem que o Senhor dá a Noé sobre os animais, o Senhor ainda disse, depois de tudo isso, na trajetória, construindo, porque não é fácil, irmãos, construir quando ninguém acredita. Não é fácil. Aí o Senhor disse: Noé, o prazo é de 7 dias, está na Bíblia. 7 dias depois da arca construída. Os animais virão a ti. Organiza, coloca em cada compartimento. Ao 7º dia que tu estiver organizando tudo, irmãos, o número da perfeição. Sabe qual o significado do nome Noé? Repouso ou descanso. Qual foi o dia que Deus descansou depois de toda a sua criação? 7º dia. Noé significa repouso e descanso. O Senhor está dizendo assim: Noé, para tu entender, é 7 dias que eu te dou para esse negócio acontecer. Coloca tudo, porque ao cabo de 7 dias, Noé, eu enviarei o dilúvio sobre a terra. E sabe quantos anos Noé tinha quando Deus veio cumprir? Está na Bíblia. Capítulo 7, versículo 6 de Gênesis. E era Noé da idade de 600 anos quando veio o dilúvio sobre a terra. 100 anos. Dá para vocês entenderem? 100 anos esperando algo apenas por uma palavra de Deus. A Bíblia vai nos dizer com propriedade em Hebreus que a fé, irmãos, é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se espera, irmãos. Então, o crente, ele não pode viver por vista, mas ele vive por fé. E viver por fé é agarrar a palavra dita pelo nosso Deus. É a palavra pronunciada sobre a nossa casa. 100 anos esperando algo que Deus disse que fazer. Noé poderia ter parado de construir. Não, esse negócio é coisa para doido. O Senhor mandou eu construir, o orvalho só sobe da terra, mas não cai nada do céu. Eu vou parar. Mas a ordem de Deus foi dizendo: continua. Porque o tempo é o meu, o tempo não é o seu. Não dei ordem para você parar. Somente continua. E quando as águas começaram a cair, irmãos, foi em torno de 100 anos, a promessa veio a se cumprir. Aí diz que no 7º dia, naquele mesmo dia, entrou Noé com a sua família. Mas quando Noé está dentro da arca, ao cabo de 7 dias que o Senhor determinou que enviaria o dilúvio, vai acontecer algo aqui, irmãos, que foi a mão do próprio Deus, e nós temos que entender quando é Ele que fecha a porta. A Bíblia vai enfatizar, pastor Joel, com propriedade no capítulo 16, do versículo 7. E fechou o Senhor a porta por fora. Sabe por quê? Porque Deus sabia. Irmãos, Noé não se corrompeu, mas Noé também não tinha inimigo.
Noé tinha amigos. Se a Bíblia não enfatiza que ele não tinha inimigo, então ele tinha amigos. Ele fez amizade também com as pessoas, porque ninguém vive na terra também sem fazer amizade com ninguém. Nós não podemos fazer as práticas que as pessoas fazem, mas também nós não podemos, irmãos, excluir as pessoas. Noé não tinha inimigo, mas eu imagino que Noé deixou amigos, mesmo aqueles que se corromperam. Mesmo aqueles que se corromperam. Noé não tinha inimizade com ninguém. Deus sabia que se Noé fechasse a porta daquela arca, na hora que as águas começassem a descer e a subir, Noé pode ter certeza, irmãos, que abre a porta. Porque quando o amor de Deus está em nós, nós somos misericordiosos. O amor de Cristo que transborda em nós, irmãos, faz nós ser misericordiosos com os outros. E diz que o Senhor fechou a porta por fora. Porque eu fico imaginando, pastor Joel, depois de um projeto feito, concluído, ao Senhor faz o que determinou, manda água, manda o dilúvio, aí faz o projeto, durante 40 dias, 40 noites, o projeto flutuar, andar, porque a Bíblia vai dizer que prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava. A arca flutuava. Mas eu fico imaginando quando essa chuva começou a cair, irmãos. Me empresta aí seu raciocínio. Quando a Bíblia diz que o abismo da terra começou a jorrar água, as janelas do céu se abriram. Foi muita chuva sobre a face da terra. As fontes do abismo se abriu tudo. Era água de cima e água de baixo. Eu fico imaginando, missionária Elizabeth, o desespero do povo, da humanidade. Todos viram a construção do projeto. Noé não só construía, mas falava que vinha o dilúvio. Foi o maior pregador da história no Antigo Testamento. E o primeiro pregador que o Senhor levantou para dizer que Deus tinha se arrependido de ter criado a humanidade. Noé pregava sobre isso. Ei, se arrependam. Ele vai enviar o dilúvio, o povo. Eu fico imaginando, pastor Joel, o povo passando e olhando, dizendo assim: bichinha, meu Deus, é doido. Construindo projeto, um barco em terra seca. Se nem mar que tem, se nem chuva cai do céu, só o orvalho da terra. Tá ficando doido, Noé. Aí Noé, quem sabe Noé dizia: tô não. Foi uma ordem dada de cima. E se a ordem veio de cima, a ordem não veio de baixo, cabe a mim apenas obedecer. Eu fico imaginando quando a água começou a subir, o povo olhando, irmãos, para aquele barco gigante, para aquela arca. E o desespero e o povo correndo de encontro à arca. Irmãos, mas não dava mais tempo. Sabe por quê? Porque foi Deus que fechou. O povo teve o tempo de se arrepender. O povo teve o tempo de se arrepender, irmãos. O reino dos céus, a arca até hoje ela é pregada, que é o reino dos céus. A porta da graça ela ainda está aberta. Vai chegar o dia que vai se fechar e o desespero vai ser muito grande. O desespero de muita gente vai ser muito grande. E nós vemos aqui que o Senhor fechou a porta por fora. Porque quando começamos a construir terra seca, que nós recebemos as zombarias, ninguém acredita na hora que o projeto começa a flutuar. Muita gente quer entrar, quer fazer parte, eu diz aqui não, deixa todo mundo lá de fora. Sabe por quê? Porque não adianta, irmãos, forçar a porta. Com Deus não tem isso não. Com Deus não adianta forçar a porta, porque é Deus que fecha, é Deus que abre. Lá em Apocalipse capítulo 7 vai dizer isso. É Deus, capítulo 3, versículo 7, é Deus que fecha, é Deus que abre a porta. Não adianta querer forçar a porta. Aí aqui eu vejo, as águas as águas continuaram durante 40 dias, 40 noites, minguaram durante 150 dias, 5 meses. As águas ainda caindo. E a arca, irmã, a Bíblia diz que ela andava, ela flutuava, ela se elevou sobre as águas. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que dá o projeto em terra seca é o mesmo Deus que vai fazer o projeto andar. Ainda que muitos não acreditem, é Deus que vai fazer esse projeto flutuar diante dos olhos de toda a humanidade. E nós vemos aqui que quando se passou o cabo de 5 meses, a Bíblia vai dizer no seu capítulo 8: e lembrou-se Deus de Noé e de toda res que
de animal que estava dentro da arca. Deus não esqueceu não, viu? Em meio à tempestade, os dilúvios da vida que você tem enfrentado, Deus diz nessa manhã: eu não me esqueci de você. Eu não esqueci da sua casa. O mesmo Deus que mandou a tempestade, o mesmo Deus que abriu as janelas do céu, o mesmo Deus que abriu as fontes do abismo, vai dar uma ordem ao vento. Irmão, eu já vi mandar a tempestade. Moisés pegar a cajada e o vento passar no meio do mar e abrir as águas. Eu já vi na Bíblia Jesus dizer ao vento: aquieta-te, vento, acalma-te, mar. Mas o Senhor dá uma ordem ao vento. E fez o Senhor passar o vento sobre a terra, toda a terra, e aquietaram as águas. Irmãos, eu fico imaginando, quando se fala de vento, nós podemos trazer que o vento é a teofania também, símbolo do Espírito Santo de Deus. Ele também vem como vento, o qual você não vê, mas você sente que o Espírito Santo está agindo. Então esse vento, eu trago para os irmãos como o vento do Espírito para acalmar as águas agitadas. Porque é o Espírito Santo de Deus que ainda faz isso, que acalma as águas agitadas. Aquietaram as águas, eu fico imaginando a missionária Elizabeth, a ordem de Deus sobre o vento. Diz: ei, vento, passa sobre a terra. E diz às águas: aquieta-te, águas. Baixem-se, águas. Fonte do abismo, parem de jorrar. Janelas dos céus, fechem-se. Eu fico imaginando na ordem que Deus deu ao vento. Começaram, meus irmãos, todas as fontes se secar. E quando começou a se secar, diz que a arca pousou no versículo 4 do capítulo 8, sobre os montes Ararat, porque havia 2 montes. O primeiro monte, o grande monte Ararat, que a sua altitude era de 1.700 metros. O pequeno monte Ararat, de 1.300 metros de altitude. Pousou sobre os montes Ararat, repousou. Sabe por quê? Porque depois de toda essa tempestade, você e a sua família vai repousar em lugar alto. Depois de toda essa tempestade, dessa enchente, irmãos, desse dilúvio que veio sobre a tua casa, sobre a tua vida, o Senhor está dizendo assim: não só vou aquietar as águas, mas vou fazer com que a tua casa repouse em lugares altos. Depois que repousou em lugares altos, irmãos, Noé entendeu que Deus já tinha fechado os céus e que Deus ia dar vitória à sua família. Deus é tão lindo e tão santo que disse o tipo de animal que era para ser colocado, pastor Joel, dentro da arca. E Noé, sendo inteligente, sabia que toda a humanidade, irmão, estava morta. As carcaças de corpos, irmão, boiando sobre as águas. Ele envia o primeiro animal. O que, irmão? Vai no corvo. Corvo, irmão, ele não tem amizade com o homem. Corvo é o bicho que dá má notícia. O corvo é que gosta de carniça. Eu costumo dizer que o corvo é quem leva e traz as carniças, o fuxico. O corvo, quem morou aqui no Nordeste, já fez plantação de arroz. Ele não come a semente, ele destrói toda a lavoura. Eu sou de roça. E muitas hectares de plantação de arroz. Em cada hectare tem um espantalho de mão aberta, vestido com a camisa preta e todo cheio de palha. E os corvos, quando viram, era para espantar eles, sabe por quê? Porque eles tinham prazer em destruir a semente. Ele tinha prazer em destruir toda uma agricultura e uma lavoura. Ele não ia para comer a semente, ele ia para destruir. Então é símbolo de destruição. Aí Noé manda o corvo, aí Noé entendeu a mensagem, pastor Joel. O corvo vindo e voltando, está na Bíblia, aqui está na Bíblia, no capítulo 8, versículo 7. Diz que o corvo, ele soltou e o corvo ia e voltava. Aí Noé entendeu, diz: as águas estão cheias de corvos. Porque o corvo está se alimentando e trazendo. A má notícia está vindo. Noé estava dizendo assim: só está trazendo má notícia. Aí Noé teve discernimento, disse: agora eu vou soltar a pomba. Quando ele solta a pomba não encontrou repouso, porque pomba, irmão, é símbolo de paz, é símbolo do Espírito Santo, é símbolo de aliança, é símbolo, irmãos, é aquilo que tem comunhão com o homem. Lembra da pomba? Quando Jesus foi batizado, os céus se abriram, a pomba veio sobre Jesus, e a voz de Deus bradou dos céus: esse é meu filho amado, a quem eu me comprazo, a quem eu tenho prazer. É símbolo de paz, é símbolo de comunhão. Quando a pomba foi e não encontrou repouso, ela voltou e Noé entendeu
as águas ainda, as árvores não apareceram. Esperando 7 dias, eu já estou encerrando, 7 dias. Diz que Noé solta a pomba novamente. E quando solta a pomba novamente, ela vem com no bico uma folha de oliveira. Irmã Vânia, o que é isso? Eu fico imaginando quando essa pomba vem com essa folha de oliveira no bico. E Moisés vê. Quem sabe Moisés até chora, pastor Joel, dizendo assim: há uma mensagem de esperança. Quando a pomba traz aquela folha de oliveira, Noé entendeu o recado de Deus. Há uma mensagem de esperança, Noé. Noé entendeu que aquela pomba trazia, irmãos, em notícias de boas novas, que Deus estava fazendo as águas baixar. Noé ainda deixou 7 dias, e 7 dias depois solta ela. E ela não retorna mais, porque encontrou repouso para o seu ninho. Mas tem um porém. Noé, ele, irmãos, não abriu a porta. Noé esperou o tempo de Deus. E diz que no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Um ano. Se Deus fez a promessa aos 500, aí Noé, o dilúvio caiu aos 600. Aqui vai dizer que aconteceu que no ano 601, no versículo 13. No primeiro mês, no primeiro dia do mês, as águas se secaram sobre a terra. Mas se secaram por completo, irmãos, está no versículo 14. 1 ano, 1 mês e 27 dias. Quando deu isso, pastor Joel, a Bíblia vai dizer no seu versículo 15 do capítulo 8. Então, falou Deus a Noé dizendo: sai. Sai da arca, tu, a tua mulher, os teus filhos e as mulheres dos teus filhos contigo. Porque o mesmo Deus, irmãos, que fechou a porta, é o mesmo Deus que vai abrir e vai te chamar para fora. O mesmo Deus que te colocou dentro desta porta, fechou a porta, mas não deixou a providência faltar. Deus enviou providência e o cuidado de Deus com as portas fechadas. É o mesmo Deus que ao tempo determinado vai abrir a porta, missionária Elizabeth, vai chamar Noé pelo nome, toda a sua família. Sabe por quê? Porque porta fechada também gera experiência. E olha a experiência que Noé teve. Depois dos animais colocados dentro, irmãos. Não era simplesmente só colocar, tinha que cuidar. Eu disse aqui no começo que no caminho da promessa não pode ter ausência de trabalho. Porque enquanto Noé trabalhava, Deus fazia fora. Enquanto você trabalha dentro, há muito trabalho dentro da casa a ser executado. Tem muita gente que quer fazer trabalho fora, se não está fazendo nem dentro da casa. Deus disse, não, vai trabalhando dentro que eu vou fazendo fora. Que depois eu abro a porta. Há muito trabalho dentro da casa a ser feito. Há muito trabalho dentro da casa a ser executado. E quando o Senhor chamou Noé, Noé fez algo. No versículo 20 do capítulo 8. E edificou Noé um altar ao Senhor. Esse altar, irmãos, era um altar que ele fez em sacrifício, em gratidão a Deus. Pelo quê? Pelo dom da vida, pela salvação, pelas bênçãos recebidas, pela graça de Deus alcançada. Porque tem muita gente, pastor Joel, já estou encerrando, muita gente querendo edificar altar sem trabalhar dentro da casa, sem suportar as experiências de porta fechada. Minha filha, meu filho, se você não está aguentando as experiências de porta fechada, você não está cuidando nem do que está dentro da casa, avalie o que está fora. Ai, tem muita gente querendo edificar altares, sair edificando altares por aí, mas na verdade, irmãos, não querem suportar os processos. Com Deus tem processo. Suporte cada etapa do processo que Deus lhe colocou. Porque depois de todo esse processo, pode ter certeza, Deus vai abrir a porta, Deus vai lhe chamar pelo nome, mas Deus está dizendo, agora pode ir. Porque eu te chamei, as experiências que foi gerada em você, vai edificar muitos altares, vai edificar muitas vidas, e depois disso, a bênção de Deus será derramada. O pacto de Deus e a aliança vai continuar com a tua casa e a tua vida.
Deus diz: multiplicai, frutificai, abundantemente. Eu estabeleço, Noé, contigo o meu concerto e com a tua semente. Irmãos, quando o Senhor dá ordem aos animais, quem é que disse que os animais não eram ferozes? O pecado já estava na terra. A partir do momento do pecado de Adão e Eva foi expulso, missionária Elizabeth, todo animal ele já tinha sua defesa. Deus fez com que os animais se alimentassem só, através da natureza, e os animais começaram a se defender. Deus deu o privilégio a Adão de colocar o nome dos animais, mas depois do pecado, Deus disse: agora até os animais vão se virar por si só. Mas na arca, quando foi colocado, disse: é você, Noé, que vai cuidar agora. Só tem um porém. O que eu achei mais lindo disso tudo, eu digo: Senhor, como é que o Senhor dá uma ordem aos animais para vir até Noé? Mas se o leão, devido ao pecado, o leão já tinha seu instinto, irmãos, devorador, caçador, veloz, o animal mais veloz da terra. Sabe o que eu aprendo com isso? Não esqueça não também que tinha a tartaruga. É o animalzinho mais lento. E quando eu fui olhar a característica de cada animal, o Senhor disse: minha filha, comigo, quem caminha comigo, ainda que um corra e outro anda devagar, todos têm o mesmo valor. Não adianta, leãozinho, você achar que está correndo e a tartaruga vai ficar do lado de fora. Imagine, missionária Elizabeth, eu conjecturando de Jesus, será que a tartaruga foi na frente do leão e dizendo ao leão: peraí, você é o bicho mais veloz da terra, mas o Senhor tem promessa sobre mim também. Então, irmãos, não subestime a força de ninguém. Não estou chamando ninguém de animal aqui, eu estou conjecturando a velocidade entre um animal e outro, e também a nossa vida com Deus. Tem irmãos, que Deus já soprou o nome, está numa carreira com Deus linda, mas tem outros que estão andando devagar, mas quem é que disse que Deus também não usa? Para Deus, irmãos, tem o mesmo valor. Independente de um correr mais rápido, das promessas acontecer mais rápido, e outro vir mais devagar. O Senhor disse: mas ele chega. Está devagarinho, mas ele chega. Então guarde essa palavra nesta manhã para a vida de vocês. A ordem que vem de cima aquieta o que está embaixo. O mesmo Deus que enviou o dilúvio, as enchentes, é o mesmo Deus que vai dar ordem ao mesmo vento, irmãos, para dizer: fechem-se janelas, fechem-se fonte dos abismos, e os céus serão cerrados, e tem um novo amanhã, um lindo dia para ser raiado sobre as nossas vidas. O que Deus tem para fazer sobre a minha casa, sobre a minha vida e sobre a casa de vocês, irmãos, o Senhor nos colocará em lugares altos, porque quando Ele resolver abrir a porta, vai abrir para que nós possamos sair edificando altares. Até aqui me passou o Senhor nessa manhã, em nome de Jesus.